A diretoria do Flamengo bateu o martelo: se algum clube europeu quiser tirar Léo Ortiz do elenco rubro-negro, vai ter que abrir muito a carteira. Estamos falando de uma multa rescisória que supera os 80 milhões de euros, o que, convertendo para a moeda brasileira, chega próximo de 450 milhões de reais. Isso mesmo, quase meio bilhão por um zagueiro que, apesar de ter chegado recentemente, já se tornou uma peça-chave no sistema defensivo do técnico Felipe Luiz. Essa possível venda, caso venha a acontecer, não seria apenas a maior da história do Flamengo, mas uma das maiores do futebol brasileiro. Só para você ter uma noção, os clubes europeus que demonstraram interesse foram a tradicional Juventus da Itália e o Olympiacos da Grécia. Mas diante da resposta seca da diretoria rubro-negra, só sai pela multa, ficou claro que o Flamengo não está disposto a abrir mão de um de seus líderes defensivos por qualquer valor abaixo disso. Enquanto a novela Ortiz se desenrola nos bastidores, outro nome entra em cena: Lora. O jovem defensor que vem chamando atenção recebeu uma proposta de empréstimo vinda do Pisa, clube italiano que acaba de conquistar o acesso para a elite do futebol do país. No entanto, o projeto apresentado pelos italianos não agradou em nada o Flamengo. O clube carioca rejeitou de imediato a proposta e não deu continuidade a qualquer tipo de negociação. A decisão mostra que o Flamengo está bastante criterioso nas suas movimentações, ainda mais com jogadores jovens que têm potencial de valorização futura. Lora, inclusive, é visto como uma joia em desenvolvimento, e o Flamengo entende que um empréstimo para um clube pequeno da Itália não traria o retorno técnico e financeiro esperado. Do lado das saídas que estão se encaminhando, temos a situação de Vitor Hugo. O jovem meio-campista está com um pé fora da Gávea e tudo indica que seu destino será o Famalicão de Portugal. As tratativas avançaram rápido nas últimas horas e o Flamengo inclusive já autorizou os representantes do jogador a negociarem diretamente com os dirigentes do clube português. Vale lembrar que o Famalicão já teve sucesso com outro jogador vindo da base rubro-negro, o volante Otávio, que foi vendido posteriormente ao Porto. Isso mostra que o time português serve como uma vitrine eficiente para atletas que querem ganhar espaço no futebol europeu. Vitor Hugo, inclusive, estava emprestado a um clube da Turquia e recentemente retornou ao Brasil. Ele está passando por um momento pessoal muito especial, já que sua esposa deu à luz. Fica aqui o desejo de saúde e felicidades para o bebê e toda a família do jogador. Mas voltando ao assunto mercado, uma movimentação que ganhou destaque nas últimas semanas foi em torno de Wesley. Com a venda milionária de Gerson por cerca de 160 milhões de reais, a pressão por negociar o lateral direito diminuiu consideravelmente. O Flamengo trabalha com metas orçamentárias bem definidas. Há um planejamento financeiro que inclui receitas com premiações e, claro, com venda de jogadores. E essa transação envolvendo Gerson já cobriu boa parte da meta estipulada para a temporada. Isso permite ao clube negociar com mais calma, com mais margem para recusar ofertas abaixo do esperado e até para segurar o jogador por mais tempo, se entender que esse é o melhor caminho. Wesley, inclusive, é um nome que desperta interesse no mercado europeu. Vários clubes estão monitorando o lateral e um deles é a Roma da Itália. Coincidência ou não, o atual treinador da equipe italiana é o mesmo que comandava a Atalanta, clube que quase fechou com Wesley na temporada passada. Existe a possibilidade de o técnico insistir novamente na contratação do jogador, dessa vez vestindo as cores da Roma. Mas, como já explicamos, o Flamengo agora tem mais tranquilidade para negociar. A venda de Gerson deu um fôlego financeiro importante. Se antes o clube teria que aceitar a primeira proposta que chegasse para cumprir metas, agora pode ser mais estratégico. Pode ouvir, analisar, pedir mais, negociar com calma, algo que num cenário de pressão seria muito mais difícil. Já em relação ao Léo Ortiz, a situação é ainda mais delicada. O jogador não está à venda. Pelo menos não nos moldes tradicionais. A postura do Flamengo é clara: só sai se alguém pagar a multa. Não existe essa de fazer leilão ou abrir negociação. É multa ou nada. Isso coloca um freio em qualquer investida, seja da Juventus, do Olympiacos ou de qualquer outro clube. O Flamengo entende que Léo Ortiz é peça fundamental para o projeto esportivo da temporada e não quer desmontar a base do time. O zagueiro tem versatilidade e pode atuar inclusive como volante, como já fez sob o comando do técnico Tite. Desde que chegou à Gávea tem mostrado segurança e liderança dentro de campo. No atual esquema ele faz dupla de zaga com Léo Pereira e vem sendo um dos pilares do setor defensivo.
A confiança no jogador é tanta que o Flamengo vê em Léo Ortiz não apenas um reforço pontual, mas uma liderança em construção, alguém que pode se tornar referência por muito tempo. Por isso abrir mão dele agora, a não ser que seja por uma proposta irrecusável, está fora dos planos. E quando falamos em proposta irrecusável, estamos falando de mais de 80 milhões de euros, um número que além de histórico colocaria Ortiz no topo das maiores vendas da história do clube. Esse valor não é por acaso. Ele reflete o entendimento do Flamengo de que para manter um elenco forte é preciso também valorizar quem está no clube. Não adianta trazer reforços e ao mesmo tempo abrir mão dos principais nomes em momentos cruciais da temporada. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz já está de volta ao Rio de Janeiro e começou os preparativos para os próximos compromissos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O elenco vai ter tempo para treinar, corrigir falhas e recuperar o fôlego, já que a agenda está um pouco menos apertada depois da eliminação no Super Mundial de Clubes. Essa saída precoce da competição internacional pode inclusive alterar a programação de jogos no calendário nacional. Há uma partida contra o São Paulo marcada para o dia 13 de julho que até então estava adiada justamente por conta da possibilidade de o Flamengo avançar até a final do torneio internacional. Agora, com a eliminação, existe a chance da CBF remarcar esse jogo para a data original no Maracanã. Além disso, há o confronto contra o Santos previsto para o dia 16 e que inicialmente poderia ser transferido para São Luís do Maranhão. Porém, as negociações para a mudança de sede não avançaram e, ao que tudo indica, a partida acontecerá mesmo no Morumbi. Tudo isso faz parte do novo cenário do Flamengo após sua saída do Super Mundial. O clube agora volta todas as atenções para as competições nacionais e continentais com o objetivo claro de brigar por títulos e manter a regularidade na temporada. A comissão técnica vai aproveitar esse período para fazer ajustes táticos e físicos, especialmente porque a maratona de jogos, viagens e decisões foi intensa nos últimos meses. O momento é de reestruturação e foco. O Flamengo entende que tem elenco para competir em alto nível, mas precisa de equilíbrio entre manter seus principais jogadores e aproveitar oportunidades de mercado que façam sentido tanto esportiva quanto financeiramente. E é justamente essa estratégia que vem pautando as decisões do clube nas últimas semanas. Rejeitar propostas fracas, segurar jovens promissores, vender no momento certo e valorizar quem veste a camisa rubro-negra com qualidade e comprometimento. Esse é o caminho que o clube parece decidido a seguir, de olho não só nas conquistas imediatas, mas também na construção de uma base sólida para os próximos anos. O Flamengo vive um momento em que as decisões estratégicas no mercado da bola precisam estar completamente alinhadas com os objetivos esportivos e financeiros do clube. O cenário atual exige equilíbrio e, acima de tudo, inteligência nas negociações. A forma como a diretoria lidou com as propostas por Léo Ortiz, Loren e Wesley, além da venda já concretizada de Gerson e da negociação em andamento envolvendo Vitor Hugo, mostra como o clube está tentando se posicionar como protagonista dentro e fora de campo. Não se trata mais apenas de vender jogadores, mas de decidir quando, como e por quanto vender. Esse controle da situação é fruto de um planejamento que vem sendo cada vez mais ajustado para garantir competitividade e estabilidade a longo prazo. Léo Ortiz, por exemplo, não é apenas mais um zagueiro no elenco. Desde que chegou ao Flamengo, ele tem se mostrado um jogador diferenciado. A sua leitura de jogo, o posicionamento, a capacidade de iniciar jogadas com qualidade e a liderança dentro de campo são atributos que fazem dele uma peça quase insubstituível. É por isso que a diretoria foi taxativa ao responder às sondagens da Juventus e do Olympiacos: a multa é alta e não há conversa abaixo desse valor. É claro que o futebol europeu exerce um fascínio natural nos jogadores sul-americanos, mas o Flamengo tem mostrado que também pode ser um destino final e não apenas uma ponte. Ao valorizar seus atletas, o clube mostra que não está desesperado por caixa e que pode segurar seus principais nomes enquanto for necessário. Enquanto o nome de Ortiz movimenta os bastidores com interesse europeu, o jovem Lora atrai olhares de clubes em ascensão como o Pisa da Itália. Mas a proposta dos italianos foi vista como insuficiente. Um empréstimo sem garantias de valorização, sem cláusulas vantajosas e com pouco retorno técnico ou financeiro não interessou ao Flamengo. E isso diz muito sobre o novo posicionamento do clube. Não adianta emprestar jogadores apenas por emprestar. É preciso ter um plano claro, entender o contexto do clube que está recebendo o atleta e projetar um retorno concreto, seja em evolução técnica, visibilidade internacional ou valorização de mercado.
O Flamengo está atento a tudo isso e por isso vetou a saída de Lora nessas condições. Vitor Hugo, por sua vez, vive uma situação diferente. Já tendo passado por uma experiência no futebol turco, o meio-campista está de malas prontas para o Famalicão de Portugal. A negociação está avançada e tudo indica que será concretizada em breve. O Flamengo, ao permitir que os representantes do jogador abrissem diálogo direto com os dirigentes portugueses, sinalizou que não colocará obstáculos. A expectativa é que o Famalicão, clube que já serviu de trampolim para Otávio, repita a fórmula de sucesso com Vitor Hugo. O jogador está em um momento de recomeço com a chegada de um filho e pode estar encontrando a chance de consolidar sua carreira no futebol europeu. A ida para Portugal pode ser o passo que faltava para que ele mostre todo o seu potencial em um campeonato competitivo e com visibilidade. Outro nome que segue em pauta é o de Wesley. O lateral, que vinha sendo apontado como uma das principais moedas de troca do clube nesta janela, viu sua situação mudar drasticamente após a venda de Gerson. A negociação do meio-campista para o futebol europeu trouxe alívio para o caixa rubro-negro e reduziu a necessidade de liberar outros atletas por valores abaixo do ideal. Isso permitiu ao Flamengo adotar uma postura mais cautelosa em relação ao futuro de Wesley. O clube sabe que o jogador é valorizado, sabe que há interesse de fora, especialmente da Roma, onde o treinador já demonstrou interesse em tê-lo no elenco. Mas ao contrário de antes, agora existe margem para esperar, para avaliar melhor as propostas, para conduzir a negociação com calma. Essa mudança de postura não é apenas resultado do alívio financeiro. É também reflexo de uma maturidade institucional. O Flamengo sabe que cada jogador tem um tempo certo para sair. Não adianta se desfazer de peças importantes em momentos críticos da temporada apenas para bater metas. O clube está aprendendo a jogar o jogo fora das quatro linhas com a mesma inteligência com que busca vencer dentro delas. Com metas orçamentárias bem definidas, o clube pode traçar estratégias mais eficientes e menos impulsivas. Isso permite ao Flamengo se tornar um vendedor forte que impõe suas condições, valoriza seus ativos e protege seus interesses. O que mais chama atenção nesse momento é como o Flamengo está conseguindo conciliar a exigência de resultados esportivos com a necessidade de manter as contas equilibradas. A venda de Gerson, por exemplo, foi uma jogada certeira. Ela não só trouxe um grande retorno financeiro, como também evitou que outras peças importantes precisassem ser negociadas às pressas. Agora o clube pode pensar com mais clareza. Pode olhar para o elenco e decidir com base em desempenho, projeção e contexto quem deve permanecer e quem pode sair. Essa visão mais ampla é o que garante estabilidade ao projeto esportivo e permite ao Flamengo continuar brigando por títulos em várias frentes. A situação do calendário também influencia nessa equação. Com a eliminação no Super Mundial, o Flamengo ganhou um tempo extra para treinar e reorganizar o time. Isso pode ser fundamental para ajustar a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de antecipar o jogo contra o São Paulo, que estava adiado por conta do calendário internacional, está sendo analisada. Se a CBF confirmar a realização da partida no dia 13 de julho no Maracanã, será uma oportunidade de ouro para o Flamengo retomar o ritmo competitivo e reencontrar sua melhor forma diante de um adversário direto. Além disso, a sequência de jogos segue com um confronto contra o Santos no dia 16, provavelmente no Morumbi. A tentativa de levar essa partida para São Luís do Maranhão acabou não se concretizando, o que indica que o Flamengo vai encarar uma sequência mais tradicional de jogos no eixo Rio-São Paulo. Tudo isso mostra que o Flamengo está entrando em uma nova fase. Uma fase em que o clube precisa se reinventar constantemente, seja dentro das quatro linhas com mudanças táticas e ajustes físicos, seja fora delas com negociações bem conduzidas e decisões pensadas a longo prazo. E dentro desse cenário, nomes como Léo Ortiz, Loran, Vitor Hugo, Wesley e até Gerson se tornam peças de um quebra-cabeça muito maior. Cada um representa uma parte do projeto, uma possibilidade de crescimento ou de manutenção do alto nível. E o mais importante é que o Flamengo está cada vez mais consciente do seu papel. Não é mais um coadjuvante no mercado. É protagonista. É um clube que sabe o que quer, que valoriza seus talentos e que sabe a hora certa de agir. Felipe Luiz, agora como treinador, tem em mãos um elenco forte com peças de qualidade e com jogadores que podem fazer a diferença em momentos decisivos. Ele conhece bem o clube, sabe como lidar com a pressão e como extrair o melhor de cada atleta.
Esse período sem jogos pode ser precioso para ele implementar ainda mais suas ideias, ajustar o time e deixar tudo pronto para a retomada das competições. A expectativa é alta. A torcida quer ver um Flamengo competitivo, organizado e com fome de títulos. E para isso todas as peças precisam estar no lugar certo. Desde o departamento de futebol até o campo de jogo, o Flamengo tem que funcionar como uma engrenagem perfeita. Porque só assim será possível transformar todo esse planejamento em conquistas reais. E o caminho, pelo visto, está bem traçado. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol pode estar prestes a testemunhar um movimento bombástico vindo diretamente de um dos homens mais ricos e influentes do planeta. Nos corredores das redes sociais e em rodas de bastidores esportivos, um rumor vem ganhando força nos últimos dias. Elon Musk, o bilionário sul-africano à frente de empresas como Tesla, SpaceX e X, antigo Twitter, estaria interessado em investir no Flamengo. A suposta frase atribuída a Musk, "Vou criar o clube mais rico da América", tem inflamado a imaginação de torcedores e analistas do esporte em todo o continente. Ainda não há confirmação oficial por parte do clube ou do empresário, mas fontes próximas a círculos empresariais do Brasil afirmam que Musk teria demonstrado interesse no modelo de gestão do rubro-negro carioca, que hoje é um dos clubes mais valiosos e organizados da América Latina. A ideia seria transformar o Flamengo não só em uma potência esportiva, mas em uma marca global capaz de rivalizar com gigantes europeus. Especialistas apontam que essa movimentação, caso se concretize, poderia mudar o cenário do futebol sul-americano. Com um investimento de peso vindo de um bilionário como Musk, o Flamengo teria poder financeiro para montar elencos galácticos, modernizar ainda mais suas estruturas e ampliar sua presença internacional. Há quem diga que o projeto incluiria a construção de um novo estádio próprio, tecnologicamente avançado, com naming rights ligados às empresas do magnata. Por enquanto, tudo ainda circula no campo das possibilidades, mas a frase que teria sido dita por Musk já ecoa nos bastidores da Gávea e entre torcedores mais empolgados. Se é apenas fogo de palha ou o início de uma revolução no futebol brasileiro, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: quando Elon Musk entra em cena, o mundo para ver. E se for mesmo no Flamengo, o futebol sul-americano jamais será o mesmo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!